Fala pessoal, Felipe Regato aqui, especialista em investimentos online no futebol. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula número 1, em que eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a caminhada do apostador, sobre as fases que nós, como apostadores, costumamos passar ao longo da nossa trajetória. Então é muito importante você saber que quando você inicia nas apostas esportivas, você vai passar por fases, Você vai passar por momentos ali que costumam ter características muito bem definidas e conforme você vai evoluindo, você vai, como num jogo de videogame, você vai passando de uma fase para outra, as coisas de certa forma elas vão ficando um pouquinho mais complexas, mas é importantíssimo você entender essas fases, porque muitas vezes, qual que é a importância da gente entender isso? Muitas vezes a gente acredita que a gente vai iniciar aqui no mercado das apostas esportivas e a gente já vai sair lucrando, já vai sair botando dinheiro no bolso, a gente já vai sair ficando rico e a realidade não é essa. Então você entender e você saber que existem essas fases te dá tranquilidade para você entender o momento que você está passando. Então qual é a importância? É entender o momento que você está passando nas apostas, tá? Então é muito importante você saber que existem fases muito bem definidas e nós vamos falar sobre cada uma delas. Qual que é o grande objetivo da gente entender essas fases, da gente saber que eu vou passar pela fase número 1, pela fase número 2, pela fase número 3, enfim, nós vamos falar sobre elas, mas qual que é o grande objetivo? Primeiro, é evitar frustrações, tá? Por quê? Porque é pelo motivo que eu falei. Muita gente entra, conhece o mercado e acha que vai ficar rico da noite para o dia. E aí, quando você entende as fases, você evita frustrações e você alinha as suas expectativas. Muita gente desiste porque acha que vai começar hoje, que daqui a pouquinho tempo a banca dela já triplicou, quadruplicou, só que não é essa a realidade. Então, entender as fases vai alinhar suas expectativas e ao mesmo tempo que evita suas frustrações, beleza? Você vai ter uma consciência e você vai entender melhor o momento que você está passando. Eu vou contar a minha história para vocês e ao longo, conforme eu for contando a minha história, eu vou passando por cada uma das fases, O que eu vivenciei quando eu estava na fase 1, como é que foi, E aí eu vou colocar aqui algumas características, tá? De cada uma das fases e contando como que isso aconteceu na minha caminhada. Lembrando, pessoal, que isso aqui é o que acontece com a grande maioria. Talvez você seja o Messi, o Cristiano Ronaldo das apostas. Talvez você seja um cara que nasceu para isso aqui, totalmente iluminado e que tudo que você fizer vai dar certo e você vai começar a ter grandes resultados desde já e isso vai se manter por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Beleza, mas eu estou falando aqui para a grande maioria das pessoas, para 99,9% das pessoas, beleza? Assim como eu, que são réis mortais e que precisam batalhar aí para de fato evoluir, tá? Então qual que é a primeira fase? É a fase da empolgação. Como assim, Felipe, fase da empolgação? É aquela fase em que a gente vai lá e a gente vê uma propaganda na televisão, a gente vê um amigo nosso comentando sobre o assunto das apostas esportivas e a gente gosta de futebol, acompanha futebol já há muito tempo e a gente acredita ter encontrado uma mina de ouro, A gente acha que encontrou uma forma de ganhar dinheiro rápido e fácil, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, Mas a gente acredita nisso aí lá no início. Então a gente vê uma propaganda, a gente vê algum amigo falando, a gente vai lá e já abre a nossa conta naquela casa de aposta que a gente viu a propaganda na televisão, deposita lá um valor e começa a fazer as nossas apostas, tá? E como que são essas apostas logo que a gente inicia aí nessa caminhada das apostas esportivas? Elas basicamente são feitas na base do achismo, A gente não tem método, a gente não conhece direito os mercados, a gente tem só uma leve intuição, e a gente vai na base do achismo e da lógica. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vê um jogo do Manchester City contra uma outra equipe qualquer do campeonato inglês e a gente acha que o Manchester City vai lá e vai passar o carro em cima daquela equipe. A gente vê um jogo do Barcelona contra uma equipe lá de meio de tabela do espanhol e a gente faz a mesma coisa.
Então a gente vai muito no achismo e muito naquela lógica muito fácil, né? De, vou pegar os super favoritos, vou apostar neles, é só eles ganharem o jogo e eu vou ganhando 5, 6, 10%, vou ficando rico dessa forma, tá? Se fosse só isso, pessoal, todo mundo já estava rico nas casas com apostas esportivas. E a gente sabe que as casas de aposta elas ganham muito mais dinheiro do que os apostadores. Então não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. E aí, o que normalmente acontece quando a gente entra nessa fase da empolgação? A gente até consegue alguns ganhos rápidos, né? Eu até acredito que algum deus das apostas, ele fala assim, ele pega aquele cara que está iniciando, e isso aconteceu comigo, né? Eu fui lá e depositei $1.000, $2.000, não me lembro agora de cabeça, e eu comecei a fazer essas apostas dessa maneira totalmente aleatória, no achismo, e cara, a minha banca deu uma boa de uma crescida. Eu ganhei, em termos percentuais, um valor bem legal, fazendo algumas poucas apostas nessas equipes favoritas. Então, eu tive esses ganhos rápidos, e isso acontece com muita gente. O que eu recebo de mensagem de pessoas, Felipe, comecei semana passada com 100, já estou com 500. Comecei semana passada com 200, já estou com 700. Enfim, são os ganhos rápidos. Parece que alguma coisa nos ilumina naquele início e nos dá ganhos rápidos justamente para a gente, logo ali na frente, quebrar a cara. Tá? Então, eu posso garantir para vocês que quando eu comecei, né, eu tive esses ganhos rápidos, eu cresci minha banca de uma forma bem rápida em pouco tempo, mas não demorou muito para que eu quebrasse a minha banca, né? Para que eu quebrasse a minha banca. E o que acontece quando a gente quebra a banca? A gente acha que foi porque alguma coisa deu muito errada, né? E é uma coisa que não vai se repetir ali na frente. Então, o que eu fiz? Quando eu quebrei minha banca, eu fui lá e já depositei mais um valor considerável na sequência, porque eu falei assim, cara, isso aqui que aconteceu foi muito azar. Né? Não vai acontecer de novo e aí o ciclo ele vai se repetindo. A gente fica nessa empolgação, ganha um dinheirinho até, né? Sem método nenhum, somente no achismo e na lógica, e ali na frente a gente quebra a nossa banca, e isso aconteceu comigo pelo menos umas 3, 4 vezes. Tá? E aqui, pessoal, 95%, tá? 95% dos apostadores desistem. Tá? Então a grande maioria vai ficar nessa fase 1. E eu estou te trazendo isso para a consciência, eu estou falando isso para você, que é justamente para você entender que isso é normal, que isso acontece com a maioria das pessoas e que você precisa, nesse momento, né, tomar uma decisão de continuar, de passar para a fase 2, que nós vamos comentar agora, que é a fase do aprendizado. É quando você decide que, cara, não é tão simples assim, o negócio não é tão fácil assim quanto eu pensava, mas eu vejo que dá para ganhar dinheiro aqui. Eu vejo que é possível fazer disso aqui algo lucrativo. Só que eu preciso adquirir, eu preciso aprender algumas habilidades. Né? Então, nessa fase do aprendizado, a gente vai em busca das habilidades necessárias para poder, de certa forma, dominar o mercado no médio / longo prazo. Tá? Então você entende que você precisa de conhecimento, você entende que você precisa conhecer os aspectos fundamentais das apostas. Por exemplo, fazer uma análise pré-jogo, você precisa entender um pouquinho de gestão de banca, você precisa entender que você precisa ter controle emocional, que você precisa conhecer os principais mercados das apostas, um handicap asiático. O que é o handicap asiático? 0, o menos 0,25, handicap negativo, positivo, mercados de gols asiáticos, enfim, né? Mercado de HT, de intervalo, etc. Né? Então você começa a entender que você precisa conhecer esses mercados, que você precisa conhecer ferramentas de análise pré-jogo, e aí você vai em busca desse conhecimento. E normalmente você vai ficar nessa fase 2 de 1 a 2 anos aqui. Vai depender de cada um. Tem gente que pega e tira e senta ali 3, 4, 5, 6 meses e estuda, começa a entender que os aspectos fundamentais, começa a tentar criar seus próprios métodos e esse cara evolui mais rápido. Tem gente que já é mais devagar, tem gente que não tem tanto tempo assim muitas vezes para estudar, mas você vai aprendendo, você vai consumindo conteúdos e você entra nessa fase do aprendizado. E ela, eu considero que seja a fase mais longa, né, da nossa caminhada das apostas esportivas. Na primeira fase,
Cara, muitas vezes é pouco tempo para você entender que o negócio não é tão simples. E aí você entra na fase do aprendizado e você vai ficar ali um bom tempo. Por quê? Porque você não tem quase nada de conhecimento, né? Você não tem quase nada de conhecimento. E você precisa adquirir muito conhecimento nessa parte e aprender como colocar esse conhecimento na prática, ir testando ele na prática, até você entender, né, o que se adapta melhor para você. Tá? Então, a fase do aprendizado ela é fundamental e você precisa entender que você vai ficar um tempinho nela, conhecendo os principais mercados, desenvolvendo seus métodos, enfim, testando aquilo que funciona para você. A partir do momento que você passa dessa fase, cara, você começa a ter a fase da consistência. E aí, meus amigos, já era. Se você tomar essa decisão, né, não desistir na fase 1, não desistir na fase 2 e continuar focado, criando seus métodos, aprendendo sobre o mercado, buscando ferramentas, você vai entrar na fase da consistência, que é quando você tem métodos bem elaborados. É quando você já tem uma sistemática de apostas, você já tem os campeonatos que você costuma trabalhar e que você é mais lucrativo, você já sabe quais são, você já sabe quais são as equipes que você é mais lucrativo, você já sabe quais são os mercados que você é mais lucrativo, você já tem muito bem definido quando entrar um pouco mais pesado numa aposta, quando entrar mais leve numa aposta, enfim, aqui você já tem o seu método, o seu estilo de apostas muito bem definido, você já sabe se você é um cara que gosta mais de operar pré-live, ou nos jogos ao vivo, enfim, você entra nessa fase da consistência. Porém, é muito importante você entender que consistência não significa ganhar sempre. Não é porque você atingiu a consistência que você todos os meses você vai fechar positivo. Não é porque você já é um cara com toda a sua sistemática de apostas bem definidas e lucrativas que você vai ganhar sempre. Tá? Então você precisa entender que consistência não significa ganhar sempre. Consistência significa você saber que no médio e longo prazo os seus resultados serão positivos. Tá? Então isso é ter consistência nas apostas esportivas e você precisa entender muito bem sobre isso. E aqui a gente entra numa fase de constante evolução. Aqui você vai começar a ter seus métodos lucrativos e você vai começar a testar outros. Você vai começar a conhecer novas ferramentas, você vai começar a testar algumas coisas diferentes para ver que você pode evoluir ainda um pouquinho mais, para buscar por outros mercados que você pode também se tornar lucrativo neles, tá bom? Então você está em constante evolução e nessa fase da consistência você continua estudando, você continua se aprimorando para cada vez ter resultados melhores. E uma pequeníssima parcela das pessoas que chegam nessa fase da consistência entram numa fase 4, tá? Que é a fase do compartilhamento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É a fase em que o camarada ele começa a ter os seus grupos de tips, ele começa a compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas que estão iniciando nas apostas esportivas, ele tem um canal lá no YouTube, onde ele dá dicas de aposta, etc. Né? É o camarada que entra e também começa a ajudar outras pessoas na caminhada. Isso aqui não é obrigatório. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem chegar nessa fase 3 e para elas isso aqui já está suficiente. Né? Para elas já está suficiente, ela quer somente trabalhar para ela. Mas uma pequena parcela dessas pessoas que atingem a consistência entram nessa fase 4 também, e é uma possibilidade que você tem na caminhada aí nas apostas esportivas. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, aí você entender essa caminhada, você entender que você vai passar por esse processo e que isso leva tempo, não é da noite para o dia, mas que é totalmente possível sim você atingir a tão sonhada consistência nas apostas, entendendo esses aspectos que a gente passou aqui. Beleza? Até uma próxima aula então, um grande abraço a todos e tamo junto!